Queridos, nos últimos 200 anos da história humana, nós avançamos mais do que em 2000 anos de história. Principalmente quando se fala do conhecimento científico e tecnológico. Esse celularzinho que está na sua mão aí, ele faz mais coisa do que os computadores que eu comecei a trabalhar na área de informática, lá em 87, quando eu entrei para a faculdade de informática, um computador que a instalação dele ocupava uma sala inteira, umas máquinas enormes assim que ocupavam a Shell Brasil, onde eu prestava serviço, e aquela instalação que pegava quase que um andar inteiro, aquelas máquinas enormes, não fazem nem 1/1000 do que faz esse celular que está na sua mão. É impressionante. Em pouco tempo você não vai mais dirigir. O seu carro vai sozinho. E dirige melhor que você. Aí você diz assim, a minha mulher eu tenho certeza. Que isso? Isso é machismo. Nós, daqui a um tempo, estaremos no centro da cidade, temos que ir para o outro lado, um drone vai levar a gente. Você vai entrar num drone, para o outro lado, rapidinho, beleza pura. Em pouco tempo nós teremos carros que não vão produzir nada de poluição. Energia limpa. E aí quem é dono de posto de gasolina tem que começar a investir em outra coisa, porque vai mudar o negócio. As carvoeiras vão fechar. A área de seguros, os carros não vão bater mais praticamente, porque tudo automatizado, tudo funcionando de uma maneira muito mais precisa, seguro vai cair sensivelmente. Quem trabalha com seguro vai ter que mudar de ramo. As coisas estão evoluindo numa velocidade incrível. Só tem um detalhe. Todo esse avanço não gerou conforto no interior das pessoas. A gente evoluiu na tecnologia, mas não evoluiu no coração. As pessoas estão sofrendo muito mais. Tem muito mais depressão, tem muito mais suicídio, tem muito mais angústia, tem muito mais falecimento da unidade familiar. Parece que Paulo sabia disso, e lá em 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5, ele vai dizer assim, lembre disto, nos últimos dias, repete comigo, nos últimos dias, legal, haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Paulo está denunciando que perto da volta do Senhor Jesus, inveja, calúnia, avareza, violência, ia tomar conta de tudo, ia ter muita gente dizendo que é o que não é, falando que é do reino, mas sem ser, falando que ama a Deus sem amar, falando que crê em Jesus sem crer. Infelizmente, nós concluímos que a humanidade avançou no seu conhecimento geral, mas regrediu nos seus conceitos morais e regrediu no seu relacionamento com Deus. Isso se aplica para a igreja também. Infelizmente, diante desse quadro todo, os inimigos da igreja querem que a igreja se cale. Os inimigos da igreja querem que a igreja não se posicione.
não fale de assunto nenhum que reverbere nos seus interesses. Meus amados irmãos, Martin Luther King já dizia: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E os maus estão falando à torta direita, estão falando pelos cotovelos, e estão infiltrados nos principais organismos de fala desse país. Universidades, empresas públicas, área política, judiciário. E o mal fala. Mas a igreja que tem a verdade que liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querem nos calar. E a boa defesa é dizer: olha, não pode misturar a igreja com política, não pode misturar igreja com coisas do Estado, não pode misturar igreja com coisa disso, com coisa daquilo. E aí, com esta ética, uma ética entre aspas que eles definem, a igreja não pode falar nada. Quem são esses políticos? Os políticos maus, os corruptos, para determinar o que é ética dentro da igreja? Quem são os inimigos da igreja para determinar o que é ética dentro da igreja? São eles que definem dentro da nossa casa o que é ética agora? Que moral eles têm? A Bíblia nos mostra que os profetas se posicionavam e pagavam o preço disso. Pega os profetas do Velho Testamento lá, eles denunciavam os reis e denunciavam a vera.